Saúdos, irmãos, com a paz do Senhor, amém. O texto que eu vou estar lendo é em Apocalipse 2, do 1 ao 7. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome por paciência sem desistir. Contudo, tenho contra ti uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso, darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E bem, o ponto central que eu quero falar sobre, desse versículo todo, é sobre o primeiro amor. Em sua essência, o primeiro amor é uma experiência intensa de uma paixão, uma emoção forte de atração física e idealização, que frequentemente acontece na maioria, das vezes, na sua fase de adolescência. Que é aquela fase que você se apaixona por alguém pela primeira vez na sua vida. Que mesmo que não tenha dado certo, vocês não chegaram a namorar ou coisa do tipo, ou vocês até tenham tido um relacionamento mais separado, você sempre vai ter na sua memória quem foi o seu primeiro amor. Porque é um sentimento inesquecível. Mas falando biblicamente, o primeiro amor se refere ao amor, fervor inicial na fé, o amor profundo e devoto a Deus. A maioria daqui, talvez, não tenha passado por isso ainda, porque é mais nova, mas ouçam com atenção para que vocês que não passaram por isso também não venham deixar o primeiro amor como muitos já fizeram. Para você que está me ouvindo, você se lembra como foi a sua conversão? Se lembra como você sempre que dava estava orando, falando com Deus? Lembra de quando a igreja precisava de alguma ajuda, em alguma coisa, seja física, seja fazer alguma obra, sair para pregar, chamar para você abrir culto ou coisa do tipo, ou até financeiramente, e você tinha um prazer em ajudar? Não medi esforços para fazer a obra sempre que dava, estava falando de Jesus para todo mundo? Eu poderia ficar aqui a tarde inteira listando coisas que provavelmente você, no seu primeiro amor, você fazia. Que você fazia de bom grato pro reino de Deus, mas que agora você não faz mais. E a dúvida que eu quero deixar pros que estão me ouvindo é: por que você parou? Por que abandonou o seu primeiro amor? Por conta das lutas, das adversidades? Por conta do que você ouviu alguém falar? Deu ouvidos ao que o inimigo estava falando? Reflita um pouco sobre essa pergunta aqui que eu tô fazendo para vocês, tá? Mas agora voltando ao ponto do versículo de Apocalipse. O abandonar o primeiro amor que Jesus mostra para João nessa passagem não é o relaxamento no trabalho de Deus. Porque no versículo 2, ele diz o seguinte: sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e a sua perseverança. Ou seja, não é um relaxamento de tô fazendo de qualquer jeito, porque Deus estava vendo o trabalho que estava sendo feito. Mas também não é o desânimo, porque no versículo 3 ele diz: sofrestes por meu nome com paciência sem desistir. Um exemplo que dá para usar nessa passagem é aquela pessoa que gosta muito de trabalhar, que tem prazer em ir trabalhar, sai para trabalhar, às vezes acorda até mais cedo para se preparar, para se arrumar, porque gosta de ir trabalhar, que é totalmente diferente daquela pessoa que precisa trabalhar para sobreviver, aquela pessoa que já acorda cansada, que só vai porque tem que fazer aquilo. É totalmente diferente
quando a pessoa gosta do que faz por obrigação. Conseguem entender o paralelo que eu estou fazendo? Aqui, Deus exorta a igreja de Éfeso mostrando o que eles estão fazendo por puro hábito, rotina ou por puro medo. Deus não está exortando a igreja por não amar mais. Não se trata de uma ausência completa de amor, porque ainda havia amor. Porque quem não ama mais não faria nada. Por que eu vou fazer alguma coisa se eu não amo mais? Ainda havia amor na igreja, mas o amor perdeu a sua essência, a sua intensidade, que foi o que eu disse lá no começo. No primeiro amor, é tudo mais intenso. Você sempre quer estar perto da pessoa, quer falar com ela, quer agradar ela no máximo possível, e é a mesma coisa com Jesus. Eles deixaram para trás a intensidade de amor por Jesus e não perdeu totalmente o amor em Jesus. Aí vocês perguntam, tá bom, tia Márcia, mas o que pode me levar a abandonar o primeiro amor? Quais os motivos que isso pode acontecer muitas das vezes? E bom, os motivos podem ser inúmeros, mas eu vou citar aqui 4 deles. O primeiro, ele vai estar lá em Mateus 24:12, que fala sobre a questão do convívio com o pecado. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriaria. Ou o amor de muitos esfriará. O pecado por si só já te afasta de Deus. Conviver no pecado é pior ainda, porque constantemente você está se afastando de Deus e às vezes até sem mesmo perceber. E o pecado vai apagando aos poucos a chama daquele amor que ardia no seu coração. Segunda coisa, falta de profundidade, que está lá em Lucas 8:13, que é sobre a parábola das sementes que Jesus fala. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e recebem com alegria. Uma vez, porém, que não têm raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. Essa aqui é a que mais acontece com frequência. Irmãos que se convertem, começam sua vida com Deus, mas não se aprofundam na intimidade com Deus. Todo cristão, botem isso na cabeça, todo cristão passa por luta e por prova. Ser cristão não é fácil, é uma vida constante de lutas. E esses cristãos que não se aprofundam na sua intimidade com Deus, eles passam às vezes as primeiras lutas de boa, continuam firmes. Mas aí chega a segunda luta, a terceira, a quarta e já começam a esmorecer. E as lutas que eu falo aqui englobam qualquer tipo de coisa, seja financeira, seja atrito em serviço, seja problemas familiares. São problemas, são lutas que vão chegar na vida de todo cristão, que todo cristão sempre vai ter uma luta constante na sua vida, mas que muitas das vezes essas lutas podem fazer você perder a sua fé. E muitos que não criam raízes em Cristo, não têm intimidade com Deus, na quarta ou às vezes até na primeira luta, já começa a olhar para trás e se perguntar, quando eu estava no mundo no pecado, eu não passava tanta luta assim. E infelizmente, muitos voltam para o mundo e voltam a praticar coisas que praticavam antes de se converterem, porque não criaram raízes em Jesus. Terceira coisa, a falta de tratamento. Que aí agora é a parábola inteira, que é Lucas 8, do 7 ao 14. Outras sementes caíram entre os espinhos que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quando ele terminou de dizer isso, declarou: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Seus discípulos lhe perguntaram o que a parábola significava. Ele respondeu: a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para ensinar os outros a fim de que, quando olharem, não vejam, quando escutarem, não entendam. Este é o significado da parábola. As sementes são a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a palavra, mas o diabo vem e a arranca do coração deles e os impedem
de crerem e serem salvos. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a palavra e recebem com alegria. Uma vez, porém, que não têm raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. As que caíram entre espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres dessa vida, de modo que nunca amadurecem. Aqui nessa passagem, Jesus nos mostra os diversos tipos de tratamentos que cada um tem com a palavra de Deus. Entendam, a palavra pregada foi a mesma para todos, só que cada indivíduo a trata no seu íntimo, no seu coração, de uma forma diferente. Então cuide do seu coração e da sua fé, para que você não seja as pessoas que perderam as suas sementes, como geralmente acontece, como é exemplificado nessa passagem. E o quarto exemplo são as distrações, que é lá em Mateus 6, 25 ao 34. Vou ler aqui, ó. É literalmente um ensinamento de Jesus sobre a preocupação. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais do que roupa? Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com roupa? Observe como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão em toda sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. O texto lido, ele aborda inúmeras coisas do cotidiano do nosso dia a dia, que nos preocupa, que nos distrai de Deus. Todos os dias a gente acorda, às vezes a gente já acorda preocupado com as coisas da vida, já vamos trabalhar, a gente vive aquela correria, já chega em casa cansado, vai dormir pensando no problema e esquece totalmente de quem? De Deus. Deus diz nessa palavra até de ter um momento com Deus. Gasta horas e horas mexendo às vezes no telefone, quando vê, já acabou o tempo e já tem que fazer outra coisa. E chega até às vezes a reclamar falando: se eu tivesse mais tempo, eu leria a Bíblia, oraria mais. Sendo que no versículo 27 fala literalmente sobre isso. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Muitas vezes são coisas, preocupações do dia a dia que nos tira da presença de Deus sem a gente ao menos perceber. Então, muito cuidado com essas distrações do dia a dia, com a correria, que às vezes te tira do foco, te tira de ter um momento com Deus. E como eu falei, existem inúmeros motivos que pode acabar te afastando de Deus. Mas aqui eu quis listar só esses 4, mas tem muitos outros. Mas principalmente o que te afasta de Deus são esses 4 que eu citei. Mas beleza, aí fica a dúvida: se eu me afastei do primeiro amor, como que eu faço para conseguir voltar ao primeiro amor? Primeiro, é uma coisa simples que muitas das vezes a gente faz no dia a dia também. Basta se lembrar. Assim como fala em Apocalipse 2, portanto, lembra-te de onde caístes. Lembrança. É só você lembrar como que era a sua vida com Deus no seu primeiro amor. Como você agia, como eram seus primeiros momentos de fé,
a sua experiência, como era bom orar, buscar a presença de Deus, como era bom falar de Jesus com as pessoas ao seu redor. Nós só percebemos que perdemos algo valioso na nossa vida quando a gente para lembrar e refletir o quanto aquilo nos faz falta. Mas só lembrar não adianta. A gente também vai precisar fazer o segundo passo, que é se arrepender. Se você não se arrepende de nada adianta reconhecer a perda do que você perdeu. Arrepender-se, orar para Deus pedindo perdão por se afastar dessa maneira, sem ao menos perceber, e peça para Ele te ajudar a voltar ao primeiro amor. Tanto que lá pra frente até fala no capítulo 5 sobre arrepender-se. Ou seja, lembra como era a sua vida e se arrependa orando para Deus. Terceiro e último, volte a praticar. Em Apocalipse 2:5 fala: arrependa-se, faça as obras que praticavam no início. Volte aí mais vezes ao culto da sua igreja. Volte a estudar a Bíblia com aquela sede da palavra de Deus que você tinha no início. Volte a orar com o fervor de antigamente. Pare de se preocupar com o que A ou B, com o que fulano, ciclano vai achar disso que você está fazendo e volte a fazer as coisas para Deus. Lembre-se, você não está fazendo isso para o homem ver, para o homem achar bonito. Você está fazendo essa coisa para Deus. Lembre-se o quanto você gostava de fazer essas coisas para Deus. E ore pedindo constantemente para que Deus não deixe você se afastar novamente e que até se você começar a se afastar dele sem ao menos perceber, que ele possa te mostrar que você está se afastando para que você volte e não se afaste mais. Já tô ficando sem voz. Mais um conselho também. Não tente só voltar atrás para ser o que era no passado. Não adianta nada você viver pensando no passado. Seja melhor, faça melhor, porque lembrar é necessário. Mas também ficar no passado, só lembrando de como fazia e querer voltar no passado, não funciona. Volte, lembre e tente fazer melhor do que era. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu queria trazer aqui para vocês. E com isso, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.